Cordiais saudações ouvintes da Rádio Comunitária de Majacás, sejam bem-vindos ao bloco informativo da Rádio Comunitária de Majacás, edição de quarta-feira, 12 de agosto do ano 2020. Celebra-se hoje, 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. Enquanto isso, jovens de Mandlacás clamam por mais oportunidades para sua participação no desenvolvimento do país. Igrejas garantem estarem preparadas para a retoma dos cultos e saúdam a decisão do Presidente da República de Moçambique. Centro Operativo de Emergência em Saúde Pública, ao nível do Distrito de Mandlacás, avalia positivamente o trabalho desenvolvido por diferentes atores no âmbito da prevenção da pandemia da Covid-19. Amigo ouvinte, estes são os assuntos que corporizarão o bloco informativo da Rádio Comunitária de Majacás. Votos de uma ótima escuta. Apresentados os assuntos que irão corporizar o presente bloco informativo, para já, vamos ao desenvolvimento destas e outras notícias. Celebra-se hoje, 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. Jovens do distrito de Mandlacás clamam por mais oportunidades para sua participação no desenvolvimento do país. Falando aos microfones da Rádio Comunitária de Majacás, no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Juventude, alguns jovens defendem a necessidade de mais envolvimento da juventude nas diferentes esferas do desenvolvimento do país. Xando Buli, jovem e munícipe da vila de Majacás, afirma que é fundamental que o governo crie oportunidades para a participação da juventude nos diversos setores da atividade. São vários setores de atividade e em algum momento a participação dos jovens não tem sido de forma intensiva, né? Ainda existem setores de atividades que não temos a participação ativa dos jovens na nossa sociedade. E eu acho que um dos grandes desafios que o nosso governo tem que ter em conta é a participação dos jovens em todas as atividades do governo. Já Adelino Boeni, secretário distrital da OJM, uma organização filiada no Conselho Distrital da Juventude, defende a necessidade de haver maior participação da juventude nos órgãos de tomada de decisão. Por outro lado, desafia os jovens a serem proativos na luta contra a pandemia da Covid-19. Os grandes desafios, se calhar, íamos partirmos da situação que nos encontramos no momento, que é a pandemia da Covid-19, seria sensibilizar os mais jovens de forma a transmitir a mensagem que tem a ver com a observância das medidas da prevenção da Covid-19 e a posterior a entrega e a inserção dos jovens, mas não digamos que não temos os jovens nos órgãos, mas queremos mais que os jovens sejam inseridos nos órgãos de uma decisão. Essa é o grande desafio que nós temos como jovens aqui em Mandlacás. Laurinda Magengue afirma que a falta de emprego continua sendo uma das maiores preocupações da juventude em Mandlacás, desafiando o governo a promover mais oportunidades para o desenvolvimento do empreendedorismo. Bem, eu penso que as grandes dificuldades que a juventude apresenta é a falta de emprego. Esse é um dos grandes problemas que a juventude do distrito de Majacás gostaria que um dia, não é? Fosse sanado esse problema aí, da falta de emprego. Mas embora com o alto emprego, né, cada jovem consegue fazer uma e outra coisa para seu dia a dia. De referir que ao nível do distrito de Majacás, as cerimônias centrais tiveram lugar na Praça dos Heróis e foram orientados pelo administrador do distrito de Majacás, Raul Augusto Nwani, cujo na ocasião desafiou a juventude a ser mais proativo e engajado no desenvolvimento do país. Igrejas em Majacás preparam-se para a retoma dos cultos e saúdam a decisão do Presidente da República. Com vista a garantir a prevenção e redução do nível de propagação da pandemia da Covid-19, as igrejas tiveram que interromper temporariamente os cultos presenciais durante mais de 3 meses. Uma das decisões tomadas pelo Presidente da República de Moçambique, enquanto da sua comunicação à nação, foi a retoma dos cultos com um número máximo de 50 pessoas a partir do próximo dia 18 de agosto.
uma decisão recebida com agrado pelos religiosos do distrito de Majacás, que afirmam estarem a trabalhar com vista a garantir com que as igrejas não se tornem focos de transmissão da Covid-19, conforme as declarações do representante do Conselho Cristão de Moçambique, Majacás. Eu analiso com swinilisima porque akutsama vanhu va nga khongeli naswona a swi nga liswona, mas também swa tsakisa ku hi vanhu ku landzelela a swiboho swa milawu leyi yi vekiweke, a nga ku lunghisela hinkwaswo leswi swi nga tsaliwa la ka mukhwepa, a nga ku lunghisa matornere ya mabaldi lawa ma nga vekiwa para vanhu loko va lava nghena kerekeni va hlamba, ni ku lunghisela amamenometro lawa ya ku va kambiwa vanhu, ni ku lunghisela matapeti leswaku loko va nghena igreja va kandzela ka wona. Então hi swona swinilisimo. O nosso interlocutor garantiu ainda que todas as igrejas deste ponto da província de Gaza estão envolvidas em ações de preparação para a retoma dos cultos no próximo dia 18 do mês corrente. Ha tshembisa leswaku hi ta swi landza, ku nga ta kumeka ne mun'we a kalaka a nga swi landziki swibeho swi nga ku va ni yo falta ya mali porque ma kona makereke ma kalaka ma nga tivekiselanga hi timhaka ta matshamela ya mali, mas mabalde va tshembisa ku va ta va na wona, matapete va tshembisa ku va ta va na wona, ni ku hamba mali mpesa hi dentro ka swona ku hi lungisela. Palavras do representante do Conselho Cristão de Moçambique, falando da preparação das igrejas ao nível do distrito de Majacás, com vista à retoma dos cultos no próximo dia 18 de agosto. Centro Operativo de Emergência em Saúde Pública avalia positivamente o trabalho desenvolvido por diferentes atores no âmbito das medidas de prevenção da Covid-19. Reunido na manhã desta quarta-feira, 12 de agosto, o ESP em Majacás avaliou positivamente o trabalho desenvolvido por diferentes atores na intensificação das medidas de prevenção contra a Covid-19. Como resultado disso, o distrito apresenta números reduzidos de indivíduos contaminados pela doença, se comparado com outros distritos da província de Gaza, como é o caso do distrito de Chokwe e cidade de Xai-Xai. Falando na ocasião, o presidente do órgão, Raul Onwani, saudou o esforço abnegado de diferentes atores sociais na luta contra a doença, desde o setor de saúde, liderança comunitária, transportadores e outras instituições públicas e privadas. Não obstante, desafiou o setor da educação e as confissões religiosas a intensificarem ações de prevenção, de modo que, com a retoma das aulas presenciais no ensino superior e técnico e os cultos religiosos, as escolas e igrejas não se tornem focos de transmissão da Covid-19. Por outro lado, afirmou que só com o trabalho coordenado é possível minimizar os efeitos da Covid-19 nas comunidades rurais. Por isso, exorta a comunidade a ser mais solidária com as pessoas desfavorecidas. Amigo ouvinte, está no ar o bloco informativo da Rádio Comunitária de Majacás, edição de quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Para já, vamos à notícia que dá-nos conta de que o Conselho Distrital da Juventude de Majacás, preocupado com o fraco nível de reembolso do Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis. De acordo com o presidente do Conselho Distrital da Juventude, Dioclésio Chaguala, o fraco nível de reembolso do fundo preocupa a sua agremiação, pois, dos 43 projetos já financiados ao nível do distrito de Majacás, o nível de reembolso está abaixo de 5%.
Em média, nós estamos a falar de cerca de 43 projetos financiados. E o reembolso está a acontecer. É verdade que não são todos, porque cada um tem a sua história. Outro diz que, porque eu estava na escola e depois acabei parando de trabalhar. Outros dizem que, porque o negócio não está a sair e temos um período que sai mais do negócio, que é em dezembro. E o reembolso não está sendo muito, assim, positivo. Ainda não conseguimos recuperar nem 5% desse valor investido, mas enfim, estamos a tentar fazer sensibilização dos jovens, de modo a alavancar a sua produção para poderem devolver os valores e que, por sua vez, vão beneficiar os outros jovens. Questionado sobre as razões do fraco nível de reembolso do fundo, Dioclésio Chaguala respondeu nos seguintes termos. O que nós sentimos na investigação que nós fizemos, nas visitas que nós efetuamos aos mutuários, o que nós percebemos é que, na verdade, o valor, primeiro, o valor é ínfimo. Uns 35 mil para alguém construir um aviário e investir o aviário é muito pouco. É por isso que as pessoas acabam gastando todo o valor. E quando a produção não sai, em algum momento compromete. Segundo, pode perder os próprios frangos na situação de tentar transportar de um lado para o outro para o mercado, que não haja mercado. Nós acreditávamos que com a fábrica de um tongaça aí de corte de frango a funcionar, podia nos ajudar muito a absorver esses todos os criadores que são beneficiários. Mas não só o que fala toca-se nos frangos só. Tem aqueles que trabalham com salões. Os salões só tem mais produção, como eles dizem, nos finais de anos. Quando vão os nossos irmãos sul-africanos e as esposas e tudo mais, é que tem mais possibilidade de ir ao salão para sempre ir mudar do penteado e tudo mais. É quando há mais saída. E temos outros jovens que estão a fazer, tem uma carpintaria, um dos jovens tem uma carpintaria, e ele também diz que há o espaço para ele produzir e ter mais clientes é no final de ano, quando voltam os irmãos para querem construir e tudo mais, acabam adquirindo a maior parte do material. Os outros jovens estão no comércio, a pandemia também, eles acabam escondendo-se com a pandemia que está a aparecer agora. É verdade que são jovens que já beneficiaram há muito tempo. E, de facto, o projeto em si, ainda no design do projeto, é o que fala. Dioclésio Chaguala, falando do nível de reembolso de fundo de apoio a iniciativas juvenis, FAIS, ao nível do distrito de Mandakazi. Programa alargado de vacinação em Gaza prevê atingir cerca de 57.836 crianças no ano de 2021. De acordo com a diretora provincial de saúde de Gaza, Mulassa Simango, o setor pretende garantir com que pelo menos 95% das crianças completem os 12 meses de vida enquanto tenham tomado todo o pacote vacinal necessário. O indicador-chave principal para o programa alargado de vacinação é a criança completamente vacinada, que é aquela que faz a sua vacinação antes de 1 ano de vida, onde ela faz todo o pacote vacinal que lhe é merecido fazer. E neste indicador nós pretendemos ter uma cobertura não inferior a 95% como província num todo. Se nós pudermos garantir 100% das nossas crianças com idade do grupo-alvo até 11 meses consigam ter feito a vacinação, para nós é o ideal. Para isso nós queremos, como província, para o ano 2021, nesta componente de pelo menos 95%, queremos abranger cerca de 57.836 crianças nesta faixa etária. É o que nós pretendemos. Simango referiu que o sucesso do programa depende do envolvimento de todos os atores ao nível das unidades sanitárias. Por outro lado, o setor que dirige pretende expandir os postos fixos de vacinação para todas as 151 unidades sanitárias que a província de Gaza possui. Obviamente, para isso nós precisamos de contar com o contributo de todos a nível das unidades sanitárias. Só para destacar é que no ano até 2019 nós tínhamos 150 unidades sanitárias. Neste momento nós estamos com 151 unidades sanitárias em toda a província. Destas 151, 142 são aquelas que têm posto fixo de vacinação, ou seja, a criança pode ir à unidade sanitária e ser feita a vacinação lá. Isso corresponde a cerca de 94% de cobertura em termos de postos fixos de vacinação.
Temos desafios? Sim, temos. Queremos expandir essa nossa rede sanitária para todas estas unidades sanitárias, principalmente as unidades sanitárias de cuidados primários de saúde, que é onde a nossa população acede em primeira instância. Mas também precisamos de reforçar a componente de brigadas móveis, porque sabemos que existem locais, a nível da nossa província, onde a distância da unidade sanitária para a comunidade é extremamente longa. Então, para todas aquelas áreas cuja a distância é superior a 8 km, temos que priorizar a componente de brigadas móveis para cobrir aquelas crianças que têm dificuldade de ir à unidade sanitária para fazer a sua vacinação. Como forma de garantir uma melhor articulação e planificação das atividades do Programa Alargado de Vacinação, decorrem em todos os distritos da província de Gaza capacitações e reuniões de planificação de atividades para o programa, sendo que no distrito de Majacás a capacitação teve lugar nos dias 10 e 11 de agosto corrente. Amigo ouvinte, para já, vamos à atualização dos dados sobre a Covid-19. Moçambique registra 70 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas do dia 11 de agosto do ano 2020. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, os novos 70 casos são resultado das 892 amostras testadas nos laboratórios nacionais do setor público e privado. Dos novos casos, 21 provém da província de Gaza, 23 cidade de Maputo, 18 província de Maputo, 3 casos Cabo Delgado, 1 caso da Zambésia e 4 casos de Sofala. Com este número, os casos da Covid-19 no país sobem para 2.481 pacientes, dos quais 2.294 são de transmissão local e 187 importados. Houve registro ainda de 50 casos da Covid-19 totalmente recuperados e 1 óbito. Distribuição geográfica dos casos ativos da Covid-19. Cidade de Maputo conta neste momento com 532 casos, província de Maputo 348, Cabo Delgado 239, Nampula 212, Gaza 99, Sofala 73, Tete 24, Niassa 16, Zambésia 12, Manica 8, Inhambane, sem nenhum caso da Covid-19. O distrito de Majacás conta neste momento com 2 casos ativos da Covid-19 e tem um cumulativo de 9 casos. Amigo ouvinte, estamos na reta final do bloco informativo da Rádio Comunitária de Majacás, edição de 12 de agosto do ano 2020. Antes de colocarmos o ponto final, vamos lembrar os tópicos que corporizaram o presente bloco informativo. Jovens de Mandlacás clamam por mais oportunidades para sua participação no desenvolvimento do país. Igrejas garantem estarem preparadas para a retoma dos cultos e saúdam a decisão do Presidente da República de Moçambique. Centro Operativo de Emergência em Saúde Pública, ao nível do distrito de Mandlacás, avalia positivamente o trabalho desenvolvido por diferentes atores no âmbito da prevenção da pandemia da Covid-19. A edição e apresentação esteve a cargo de mim, Juscelino Baúli, votos de uma ótima escuta à restante programação da Rádio Comunitária de Majacás. Até amanhã, à mesma hora, com mais notícias. Boa tarde.